Olá, meu nome é Tamara Maciel e hoje eu vou apresentar o percurso metodológico da minha dissertação, intitulado como A Análise da Tendência do Consumo de Bebidas Açucaradas e Frutas in Natura em Escolares de 7 a 10 anos de idade de escolas da rede pública de Florianópolis no período de 2013 a 2015. A minha orientadora é a professora Maria Alice. Para introduzir esse trabalho, é necessária, então, a contextualização de alguns termos, como, por exemplo, o que é considerado uma bebida açucarada e por que ela é tão prejudicial, especialmente para crianças. Esse projeto ele vai enfatizar os principais aspectos relacionados à alta concentração de açúcar, realizando associações com status de peso e outras variáveis sociodemográficas. O problema é construído acerca das mudanças no perfil nutricional de escolares, associando as mudanças e tendências no padrão alimentar, mais especificamente relacionadas ao consumo de bebidas açucaradas e frutas in natura, e suas consequências. Com isso, a justificativa para o desenvolvimento deste estudo está baseada na forte associação entre o aumento de casos de sobrepeso e obesidade em escolares, além do forte apelo pelo marketing da indústria alimentícia, demonstrando este ser um importante problema de saúde pública. Então, com tudo isso que foi comentado até o momento, a minha pergunta de partida é a seguinte: quais as mudanças e tendências associadas ao consumo de bebidas açucaradas e frutas in natura em escolares de 7 a 10 anos de idade de escolas da rede pública de Florianópolis? O objetivo geral desse estudo é analisar a tendência do consumo de bebidas açucaradas e frutas in natura em escolares entre 7 a 10 anos de idade de escolas públicas de Florianópolis. E os objetivos específicos são determinar a tendência no consumo de bebidas açucaradas e frutas in natura de escolares nos anos de 2013, 2014 e 2015, descrever as características socioeconômicas, a frequência de atividade física e o status de peso dos escolares nos anos de 2013, 2014 e 2015. Essa temática ela já está muito bem descrita na literatura. Então, com isso, para a revisão bibliográfica foram contemplados 3 tópicos principais, que é a tendência de comportamento alimentar, onde eu vou descrever outras tendências de comportamento, como, por exemplo, o abandono das práticas alimentares tradicionais em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados, o consumo alimentar de frutas in natura e bebidas açucaradas, né? Então, nesse item será descrito e caracterizado que podemos considerar como bebida açucarada, trazendo mais especificamente os impactos para essa população-alvo e as medidas de saúde pública implementadas em outros países que podem servir como exemplo para o Brasil. Em relação à metodologia, então, esse estudo ele será desenvolvido com os dados extraídos do WebCAF, que, para quem não está familiarizado ainda, ele é um questionário online desenvolvido para monitorar o consumo alimentar e atividade física de escolares do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. E para atender os objetivos desse estudo, será utilizado, então, painéis transversais, correspondentes ao período de 2013, 2014 e 2015, permitindo dessa forma, então, identificar as tendências associadas à ingestão de bebidas açucaradas e frutas in natura. E também será utilizado um estudo longitudinal com os dados referentes ao início do ano de 2013, com um follow-up no ano de 2015. Então, lembrando que o estudo transversal ele é como se fosse uma foto, né? Nesse caso, como são painéis transversais, são várias fotos e não inclui necessariamente os mesmos indivíduos. E o estudo longitudinal, ele é considerado como um filme e acompanha os mesmos indivíduos, por isso o N para o estudo longitudinal é de 522 escolares e o N para os painéis transversais são de 1942 escolares para o ano de 2013,
2.013 escolares para o ano de 2014 e 2.424 escolares para o ano de 2015. Ainda em relação à metodologia, para análise dos dados será utilizada a análise fatorial, que compreende técnicas e estatísticas que são aplicadas com o objetivo de descrever um número de variáveis iniciais por um número menor de variáveis hipotéticas e compreende a análise de componentes principais que é possível, que é utilizada, né, para identificar padrões de consumo de alimentos utilizando o programa Stata. Então, para finalizar, eu acredito que a minha maior dificuldade tenha sido relacionada a essa questão da compreensão da metodologia híbrida, né? Onde eu vou ter um tipo de estudo transversal e longitudinal concomitante, de estar analisando dados nos quais eu não participei da coleta, né, do WebCAF, e também as particularidades da faixa etária, porque até então eu havia somente trabalhado com a população adulta, mas acho que vai ser um estudo bastante interessante, essa temática tem me chamado bastante atenção, então até pela grande publicação que tem nessa área, eu acredito que será um estudo bem interessante. É isso.